Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus, mais um dia estamos aqui podendo falar da glória de Deus, falar do seu poder, da sua palavra, e eu estou muito feliz por tudo isso. Irmãos, nós estamos fazendo essa campanha de 150 salmos, 150 dias, onde nós estamos lendo aqui as escrituras de Deus, tudo que Deus fez na vida de pessoas no passado e continua fazendo em nossas vidas aqui no presente e fará no futuro. Eu creio em todas as coisas, eu creio nas promessas de Deus, em tudo que Deus nos ensina, irmãos. E você que está me acompanhando, nós estamos hoje no Salmos de número 19, 19º dia dessa campanha. E você que está pela primeira vez vendo esse vídeo, entra aqui na página, curta a página para você ser notificado de todos os vídeos que eu lanço e assista os salmos anteriores, irmãos, pois eu creio que será uma bênção na tua vida. Amém? Você que precisa de oração, precisa de ajuda, tem um botão de WhatsApp aqui também na página, clica ali que você será direcionado até meu WhatsApp e você consegue falar comigo. Se você quiser os vídeos também que eu te envio automaticamente, manda uma mensagem no WhatsApp, eu vou te adicionar no grupo de envio e todos os dias após eu terminar o vídeo eu lanço para você, tá bom? Que Deus te abençoe e eu creio que será uma bênção o dia de hoje. Então, irmãos, nós estaremos lendo hoje o Salmo de número 19. E Salmo 19 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de um aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecê-las. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém? Glórias a Deus, irmãos. A gente vê aqui que Davi, ele está proclamando a glória de Deus. Aqui nas escrituras ele está gesticulando, ele está mostrando as coisas maravilhosas que Deus criou, essa comunicação divina, essa maravilha que Deus fez com a sua boca. Então a gente vê que nosso Deus ele fez coisas lindas, irmãos. A gente sabe que aqui é uma linguagem obviamente poética e figurada, ele usa desses atributos. E a gente vê que ele está dizendo que nosso Deus, irmãos, criou todas as coisas. A gente consegue olhar para o sol, a gente consegue olhar para as estrelas, a natureza. Tudo que Deus criou, irmão, é lindo, é perfeito. Por mais que o ser humano tenha destruído ao longo dos anos, dos séculos, das décadas, mas tudo que Deus criou é perfeito, irmãos. Então aqui ele está mostrando um pouquinho da glória de Deus. Aqui ele está mostrando que nosso Deus, ele preenche a terra, irmãos. O Senhor está em todas as coisas. Ele é o ar, ele é o nosso suspiro, ele é o nosso calor, ele é o nosso frio. Ele é tudo, irmãos. Tudo que nós necessitamos. Aqui ele está dizendo que nosso Deus ele é mais lindo e mais poderoso do que o ouro refinado. Que as palavras de Deus, ela está por toda a terra. A voz do Senhor ressoa por toda a terra, até os confins do mundo. Então a gente sabe, irmãos, que se a gente colocar o nosso coração, a gente colocar a nossa vida na brecha com Deus, com Cristo Jesus,
a gente consegue desfrutar de coisas lindas, de coisas que são particulares. Então, aqui Davi, ele está com o coração cheio de alegria, ele está, acredito eu, neste momento, sendo poético, ele está escrevendo coisas maravilhosas a respeito do seu Deus. Então aqui ele diz que o Senhor nosso Deus, ele é perfeito e ele revigora a nossa alma. Tudo que Deus faz para nós é perfeito e os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Então ele está dizendo que aqui em Deus, irmãos, nós encontramos a experiência, nós encontramos a confiança, nós encontramos o calor, a gente encontra tudo aquilo que a gente necessita, irmãos. Então neste momento, nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, independente do horário que você esteja ouvindo, Deus tem tudo o que você necessita, irmãos. Nosso Deus, ele é todas as coisas. Então aqui Davi está convidando a todos nós, irmãos, a gente ser justo com Deus, a gente pegar os preceitos que o Senhor nos ordenou e nos colocar de fundamento ao nosso coração, porque Ele está dizendo que isso tudo nos alegra o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então, se a gente seguir piamente, firmemente, os preceitos, os conceitos que Deus nos deixou como ordenança, irmãos, nossos olhos terão luz, os nossos olhos terão paz, porque o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Irmãos, a gente sabe que hoje muito pouco se fala sobre o pecado, muito se pouco fala sobre as transgressões que nos afasta Deus de nós. Sabe, eu tenho entendido, eu tenho aprendido nesses anos que o nosso Deus, irmãos, e o nosso Deus, ele é perfeito, ele é justo. O nosso Deus, ele é a perfeição, é a santidade. A gente sabe que nos céus, os anjos, todos os anciões proclamam: Santo, 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 Santo é o Senhor. Então nosso Deus é santo, irmão. Se a gente quer ter Deus dentro do nosso coração, dentro do nosso lar, em nosso tempo, em nossa vida, nós temos que ser santos, irmãos. Nós temos que ter o nível de santidade que nós consigamos ter Deus conosco. Porque se nós temos transgressões, se nós vivemos num mundo de pecado, se a gente não se arrepende do nosso mal, irmãos, Deus se afasta de nós. Não é nós que se afastamos de Deus, porque Deus está em todas as coisas, não tem como nós se afastar dele, mas Ele se afasta de nós. Então, se você quer ter a paz, se você quer ter, sabe, a vitória sobre a tua vida, sobre todas as coisas, eu te convido, irmão, a ter santidade. Eu te convido a você fazer uma reflexão na tua vida e você entender que nosso Deus é tudo, que nosso Deus é o Criador dos céus e a terra e tudo que nela há. Então nós somos criação, a obra-prima de Deus. Você é uma obra-prima de Deus e Deus criou você, criou a mim para nós adorarmos Ele em santidade, em espírito e em verdade. Então, tudo isso que Ele fez por nós, a terra, os planetas, as estrelas, as galáxias, coisas que muitas das vezes nem nós entenderemos tudo isso, mas um dia Ele vai nos explicar. Mas Ele criou tudo isso, irmãos, para mostrar a glória, para mostrar o poder que Ele tem sobre todas as coisas e fez para nós desfrutarmos de tudo isso. Então, aqui a gente tem que entender, irmãos, que nós temos que ser íntegros. A gente tem que entender que nós temos que ser guardados por Deus. Olha o que Davi fala aqui: são mais desejáveis do que o ouro e muito ouro, do que o ouro puro. São mais doces que o mel e mais do que as gotas do favo. Então aqui são as maravilhas, ou como o nosso Deus, ele é desejável. Por elas o teu servo é divertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Davi entendeu, irmãos, que a obediência a Deus gerou muito fruto para ele, gerou coisas lindas, maravilhosas. Não isentou ele da dor, não isentou ele da adversidade, das tempestades, mas a obediência que ele teve com Deus gerou recompensas lindas, duráveis, eternas. E continuando, ele diz: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Então aqui, irmãos, se a gente tem sabedoria e discernimento, nós nos livramos do mal. Nós tiramos os nossos passos dos caminhos tortos. Então aqui ele diz que se nós temos o discernimento de Deus, nós automaticamente, certamente, iremos nos desviar do mal. E aquelas coisas que vêm sobre a nossa vida que a gente não tem conhecimento, que a gente infelizmente caiu no erro
por uma falha, aqui ele diz, absolve-me, Deus. Então aqui é um pedido de perdão, pedido de misericórdia. Então é algo que nós temos que ter na nossa vida, irmão, a humildade de nós procurarmos sempre a santidade em Deus. Sempre a gente buscar o perdão dos nossos erros, porque nós não somos merecedores de nada, irmãos. Nada temos merecimento do que Deus tem para nós, do que Deus fez por nós. Pelo Jesus Cristo vir à terra e nos dá o livramento eterno, nos dá a salvação, um amor que não tem preço que pague. Então, irmãos, aqui nós temos, que ter a humildade no nosso coração, que nós somos falhos, sim, nós somos pecadores, sim, mas nós temos que buscar a santidade dentro de nós. Temos que buscar o equilíbrio de todas as coisas para que a gente possa agradar ao nosso Deus, e nós temos Deus conosco. Amém? Que nós não venhamos viver simplesmente da misericórdia de Deus, mas sim da sua graça, porque não tem coisa melhor do que a gente viver a graça e a misericórdia do nosso Deus. Aí que ele continua, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Olha o que Davi está dizendo, irmãos. Nós sabemos, nós temos o discernimento, irmãos, do que é certo, do que é errado, do que é pecado, do que é transgressão contra nosso Deus. Irmão, a palavra de Deus é clara, que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. A única coisa que nos separa de Deus é a transgressão, porque o nosso Deus é santo e Ele é perfeito, irmão. Então Deus abomina o pecado. Deus não tem prazer no pecado. Então, se um homem vive uma vida totalmente de pecado, infelizmente ele não terá Deus, irmãos. Deus não estará com ele. Deus se afasta dele. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, para você entender, Saul, quando ele desobedeceu a Deus, quando ele pecou contra Deus, irmãos, em não obedecê-lo, o Espírito Santo de Deus deixou Saul. Não foi Saul que deixou a Deus. O Espírito Santo de Deus saiu de Saul. A gente vê que o nosso Deus, irmãos, é sensível. O Espírito Santo de Deus é sensível ao pecado, à transgressão. É impossível, irmãos. A palavra de Deus fala quando Deus se afastou do povo, e o povo ali clamou por Deus, no tempo de Moisés, o Senhor falou, eu deixo o meu anjo, porque se eu ficar no meio de vocês, eu vou destruir vocês. A minha glória, o meu poder vai consumir a todos vocês. Então a gente vê, irmãos, que a santidade de Deus, ela consome o pecado, ela destrói o pecado. Então, por amor, nosso Deus se afasta de nós, porque senão Ele nos consome, e nós teremos a dor, nós teremos as consequências. Então, nosso Deus, Ele é tão perfeito. Olha que revelação que Deus está nos dando neste momento. Se você tem uma vida em pecado, irmão, se você continua vivendo uma vida, deliberadamente assim, sem propósito, uma vida assim banal, uma vida que você não tem medidas das consequências do que você faz, dos teus erros, dos teus pecados, nosso Deus se afasta de nós para que Ele não venha nos destruir, porque Ele é perfeito, Ele é a perfeição, Ele é a santidade. Então, irmãos, como a luz dissipa as trevas, a gente entende que assim como uma manhã vai nascendo e as trevas, a escuridão vai desaparecendo, se nós, pecadores, transgressores contra Deus, e a gente tiver a presença de Deus, do Todo-Poderoso, numa vida totalmente em pecado, em transgressões, nosso Deus não nos destruiria. Então por isso que ele fala assim, Davi está dizendo, Senhor, guarda o teu servo dos pecados intencionais, aqueles pecados que você tem conhecimento, que você sabe que você não deve fazer, que você sabe que você não deve trair, que você sabe que você não deve beber, você não deve fumar, você não deve usar drogas, que você não deve, usar palavras torpes na sua boca. Então essas coisas, irmãos, que você tem um conhecimento, que você sabe que você não deve fazer, aqui ele está dizendo, ajude-me, ó Deus, me livra desses pecados, para que eles não me dominem. Porque entenda uma coisa, irmãos, o nosso inimigo, muitas das vezes, ele nem toma decisões por nós, não é nós que decidimos. Então ele traz um cardápio para você de coisas ilícitas, coisas que desagradam ao nosso Deus, e você faz o serviço. Você decide fazer isso. Então aqui Davi está dizendo, Senhor, me guarda disso, me dê ajuda, para que eu, Davi, que tenho raciocínio, que
que entendo as coisas, que eu tenho discernimento. Ajude-me a me livrar desses pecados intencionais, para que eles não venham me dominar. Então, sendo assim, eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. É muito lindo, irmãos, a gente entender tudo isso, a gente levar para a nossa vida o entendimento dessa palavra, que nós devemos guardar nossa casa, guardar nossa vida, para que nós sejamos íntegros e inocentes perante o nosso Deus das transgressões deste mundo. Que as palavras de nossa boca, irmãos, e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Deus. Se você quer ter o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, a graça de Deus habitando dentro de você, você podendo ter a recompensa de Deus aqui ainda nessa terra, é necessário que da sua boca e do seu coração só partam coisas agradáveis a Deus. Que você não tenha dentro de si a maldade, a corrupção, as coisas ilícitas, entende? Se você cumprir tudo isso, se você ser obediente a Deus, se você tiver o amor dentro do seu coração e se repreender e se livrar do mal, você terá a grande rocha, o resgatador em todas as coisas. Irmãos, é o momento da gente refletir que a única coisa que nos separa de Deus, irmãos, é o pecado. Não há nada mais o que separa de Deus. Então, se nós vivemos uma vida de santidade e buscar a graça de Deus, nós teremos coisas lindas, irmãos. Nós aí sim entraremos naquela palavra que diz: então desfrutará do melhor dessa terra. E além só disso, você ainda desfrutará da vida eterna que Cristo Jesus tem preparado para aqueles que foram fiéis até o final. Amém? Então a gente entende, irmãos, que tudo aquilo que o apóstolo Paulo dizia: ei, eu sou um dos mais pecadores, ele reconhecia: ei, eu sou o pior dentre vocês, porque ele estava se diminuindo cada dia mais, irmãos. Ele estava cada dia mais, tendo discernimento dos seus próprios erros e se diminuindo, se integrando, cada vez mais se entregava às mãos do Senhor, e ele se lapidando, ele dizia: eu sou o pior, eu sou o menor. Então, irmãos, entenda isso. Nós temos que nos descer, nos esvaziar de nós mesmos, esvaziar de toda a corrupção da vida humana, para que a gente encontre o Senhor, o nosso Deus. Porque Ele só se revela, irmãos, para aqueles que estão em santidade, aqueles que realmente têm o discernimento dos próprios erros e obedecem a Deus, que se guarda dos pecados intencionais, que não deixa ser dominado por eles. Sendo assim, ele é íntegro, inocente de grandes transgressões. E sim, o Senhor é a nossa rocha e nosso resgatador. Ele se revela a nós, e Ele tem prazer em nós, e Ele habita em nós. Amém? Que essa palavra tenha alimentado a tua alma, irmãos. Eu creio que o Senhor está trazendo grandes revelações às nossas vidas. Então entenda, irmãos, que nós temos que ter uma vida de santidade para agradar a nosso Deus. E sendo assim, agradando a Deus, nós teremos o melhor dessa terra. Pode passar a tempestade que for, o nosso Deus muda o mundo ao teu favor. Ele muda todas as coisas ao teu favor. Porque nós vimos, irmãos, coisas grandes e maravilhosas que Deus já fez na vida de homens, onde Ele parou o sol, onde Ele desceu fogo dos céus, onde Ele abriu o mar. Irmãos, são verdadeiras, são coisas verdadeiras, recíprocas, coisas que Deus fez através do ser humano para mostrar a sua glória e dar livramento ao seu povo. E muitas das vezes o povo não foi grato a Deus. Muitas das vezes o povo virou as costas para Deus, mesmo Deus fazendo todas essas coisas. Então que nós não sejamos assim, amém? Que nós possamos nos dominar e a gente se livrar dos pecados intencionais e agradar a Deus. Sendo assim, irmãos, agradando a Deus, você tem o Todo-Poderoso do teu lado. Então, o que é a morte? Então, o que é as tempestades, as dificuldades? O que é a enfermidade, se nós temos o Todo-Poderoso ao nosso lado? Amém? Que Deus te abençoe, irmãos. Eu sou o evangelista Fábio Palini e neste dia eu creio que a palavra te alimentou. Então ajude essa palavra a alimentar os demais irmãos. Muita gente está precisando ouvir essas coisas, irmãos. A verdade, a palavra revelada de Deus. Então entra na página, curta a página para que tenha cada vez mais proporção de alcançar as vidas. Compartilha esse vídeo. Entra no WhatsApp também se você quiser ajuda, se você quiser uma palavra de Deus, se você quiser orações.
Ou se você quiser também que eu te envie o vídeo, mande uma mensagem. Aqui na página tem todos esses dados, amém? Sou o evangelista Fábio Palini e eu desejo um final de semana maravilhoso na tua vida e que Deus te abençoe com discernimento e que você se livre do mal para que você tenha a glória de Deus ao seu lado. Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus.